acabamos de assistir o Super Workshop do Augusto Silva. Se você não estava aqui, sinto te dizer que você perdeu, porque foi sensacional. Augusto, já queria começar agradecendo, né, por você aceitar bater esse papo com a gente aqui. É sempre um prazer receber músicos aqui em BH, principalmente do seu naipe, assim, né, mestre. Eu que fico feliz, eu fiquei muito feliz a forma que fui recebido aqui. Como eu falei no workshop, eu trouxe e fui trazido pela minha verdade, pela minha cultura, pela minha alma, né? E fui recebido muito bem, porque a gente está vivendo uma situação muito séria no país hoje e acredito que não tem como não falar nisso. E o Nordeste está sendo muito penalizado. E quando eu acabei o meu workshop, eu falei que o Nordeste é só amor. O Nordeste tem uma cultura linda e convidei todo mundo para ir para lá e que vale a pena conhecer. Quem não conhece, quem é de Minas e não conhece o Nordeste, vai lá conhecer e você vai ficar encantado. E para mim, um prazer gigantesco estar aqui com você e estar tocando para o pessoal de Minas Gerais. Maravilha. Eu sempre falo, eu sou apaixonada pelo Nordeste. Um projeto de vida é pegar minha mochilinha com meu marido, pôr meu pandeiro nas costas que massa! Pra tocar com todo mundo, porque assim, vocês são muito musicais, é impressionante. Não tem como, galera, se você está começando a tocar ou se você já toca e não escutou ainda a música nordestina, eu vou te falar que você tem que escutar, porque um aprendizado é riquíssimo, assim, tudo influenciou. A música influencia a nossa música mesmo. Então não tem como ser um músico completo se não conhecer o nosso Nordeste. Né? É verdade, nós temos lá uma gama muito grande de manifestações culturais. O maracatu, o cavalo marinho, a ciranda, o frevo, né? E a gente... E em cada denominação dessa, tem que ter uma pesquisa muito vasta para conhecer sobre... Né? O maracatu rural, o maracatu de baque virado, o maracatu de baque solto, o coco de roda, o coco de arco verde, o coco do litoral, o coco da zona da mata. Então são coisas assim de uma pesquisa de uma vida, sabe? Eu acho que vale muito a pena pesquisar a nossa música. E você como que começou na música? Conta pro pessoal essa sua relação com a bateria. Veja, eu costumo dividir a minha relação com a música entre dentro da minha casa, na cozinha da minha casa e a partir dos 18 anos, que foi quando eu comecei a relacionar com música. Eu falo da cozinha da minha casa porque minha mãe minha saudosa mãezinha, ela era uma batuqueira, né? Ela batucava pelas panelas, cozinhando e tal, fazia umas coisas na frigideira assim e tal. E eu ficava por ali, eu estava dentro da música. Meus irmãos, a gente montava banda, botava panelas e baldes e tal, e ficava tocando. E eu sempre era o baterista. Né? E eu, sem saber de nada, ficava batucando ali, mas eu sempre era o baterista. Né? Então eu acredito que meu primeiro contato com a música foi dentro da minha casa, onde eu escutava Luiz Gonzaga, onde eu escutava Jackson do Pandeiro, sabe, Reginaldo Rossi. Né? Então o meu primeiro contato com a música foi ali. Agora, propriamente dito, trabalhar com música foi a partir dos 18 anos. Eu comecei eu fui morar num lugar chamado Peixinhos, que é um lugar em Olinda, e tinha uma escola, e o meu encontro com a música foi muito lindo. Eu vou tentar falar sem chorar, porque eu sou chorão nato, né? Se tiver que chorar, a gente chora junto. Então, o meu encontro com a música foi muito lindo, foi na escola que eu aprendi. Era uma escola que tinha muita dificuldade, alagava tudo, mas tinha um professor lá, o meu primeiro mestre, chamado Geraldo Santos, que ele corria e fazia das tripas coração para que tudo desse certo. Né? Então, quando eu cheguei, minha família chegando e vindo de outro lugar, e entrando na casa e conhecendo e tal, e trazendo os móveis e tal, eu escutei a banda do Jonas Taurino tocando uma música chamada 3 da Tarde, que é um frevo. Né? E eu fiquei pensando assim, putz, que música linda que está tocando. E eu achava que era um som tocando uma radiola, na verdade. E saí correndo, deixei lá minha família e saí correndo para dentro da escola. Quando eu me deparo com a banda montada no pátio da escola, eu fiquei maravilhado, assim, eu digo, putz, isso existe. Aí tinha um cara estudando trompa, que eu hoje sou muito amigo dele, chamado Ringo, ele é da Sinfônica da Paraíba, e eu disse, bicho,
E como é que vocês sabem que é a sua vez de tocar? Não, porque aqui tem uma partitura, a gente vai contando os compassos para ficar calado, aqui, a gente toca aqui, a gente não toca aqui. E essa história, para mim, é muito romântica, sabe? Eu falo e fico todo arrepiado. É muito romântica. Porque isso é um encontro, sabe? É um encontro com a música. A música nos escolhe. Os outros Né? Exato. Isso é um encontro com a música. E foi ali naquele momento que ela tocou no meu coração, sabe? Foi naquele momento que eu disse, putz, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero levar para as pessoas. É esse amor, é essa coisa linda que eu quero dar para as pessoas. Então eu acho que foi ali que eu me encontrei com a música e me abracei e estou até hoje. Ah, que lindo. E a gente que agradece, né? O presente, na verdade, realmente foi pra gente. Ah, que e, assim, massa. Quem são as suas maiores influências, assim? Ah, assim, eu venho de uma realidade muito difícil, né? Por exemplo, videocassete na minha casa só apareceu depois que comecei a tocar, a trabalhar e tal. Então eu não tive muitas influências, assim. Quando eu comecei a estudar no Centro de Criatividade Musical do Recife, eu passei a conhecer os bateristas e eu estava estudando com um cara chamado Cid Cruz. Então ele pegou e me mostrou Buddy Rich. É um perigo ver Buddy Rich de primeira, porque você tende a desistir. Né? Ele me mostrou Buddy Rich, eu disse, mas como é que pode tocar desse jeito bateria? Né? Só que eu sempre fui um menino muito afoito, né? Então, quando eu não entendia, eu ia e fazia do meu jeito. Então, essa coisa das minhas influências, eu sempre conheci Buddy Rich e Dave Weckl. Então, isso me assustou muito. Então, todos os bateristas que tocavam muita nota, eu corria deles. Então, eu comecei a curtir Carlos Bala, Cláudio Infante, né? Adelson Silva, que foi na verdade, o meu segundo mestre. O meu primeiro foi Geraldo Santos, que ele era baterista também. Então, eu curtia os caras que estavam perto de mim. Como eu curtia muito de Djavan, então eu comecei a conhecer os caras, Cláudio Infante, Carlos Bala, sabe, Theo Lima. Tá? Então essa influência era basicamente Brasil, sabe? E eu tinha a sorte de tocar dentro da banda do Jonas Taurino um repertório totalmente brasileiro. Sem falar que a gente tocava o Nordeste e tocava o Brasil, mas a gente também tocava música sinfônica, a gente tocava Bach, a gente tocava Beethoven, a gente tocava Carlos Gomes. Então isso foi eu costumo dizer que a banda do Jonas Taurino foi uma escola mesmo, né? Gigantesca para mim, né? E aí as minhas referências foram essas aí, as minhas influências. Então daí eu comecei a tocar e aí começou a melhorar as coisas e tal. E aí eu comprando os videocassetes, CDs, e aí começando a saber sobre Manu Katché, sobre Vini Colaiuta, que é uma referência gigantesca na minha vida, né? Conheci Kiko Freitas, essa galera que hoje eu tenho o prazer de estar tocando junto. Isso era utopia para mim, né? Isso era utopia para mim. Para mim, estar tocando com esses caras, junto desses caras hoje em dia, é sensacional, é maravilhoso. Principalmente né? porque são pessoas que são referência, né? Que você escutou. Aconteceu, né? Só uma vez, foi muito engraçado. Tava o André Neiva, o Marcelo Costa tocando no Expo Music. E eu tava ouvindo lá, o Serginho também tocava com o Djavan. Na hora que o André me chamou no palco para fazer o violão, ele falou assim, Lá menor. Eu simplesmente esqueci que era Lá menor. Lá menor. Ele, Lá menor. Tá bom, Lá menor. Porque passou um filme na minha cabeça. Poxa, a galera inteira que eu ouvi, a minha vida inteira, o cara me chama de... Se ele tivesse falado antes, eu teria tentado preparar a alma, mas foi muito engraçado. Então, assim, eu imagino o seu sentimento quando você começou a tocar, né, com essa turma, porque é algo que a gente realmente acha que nunca vai acontecer. Exatamente, né? a gente vê muito longe, né? Mas eu acredito muito na energia universal, assim, sabe? Eu acho que tanto as energias ruins se atraem, como as boas também. Por exemplo, hoje eu tenho um cara que eu tenho como um grande amigo chamado Ricardo Dapes, que se transformou num tipo um guru meu, que a gente conversa toda semana, a gente conversa 2, 3 vezes na semana, e eu peço conselho para ele me indica, vá por esse caminho e tal. E Ricardo Dapes é um cara que passa longe de ser
o comercial, sabe? Vai passar muito longe. Aqui é amizade, é carinho, é amor mesmo. E eu acho que ele tem um poder de trazer Claudinho, de trazer Kiko, de trazer Jean, de trazer todas as pessoas que participam da Pearl. Bicho, não tem um fuleiro, não. Porque ele consegue trazer as pessoas, sabe? Ele tem esse argentino, ele tem um poder de agregar as pessoas de uma forma que é sensacional. Eu sou muito grato por participar dessa família e vida longa, né? Vida longa essa parceria que passa muito longe de ser comercial. Claro. É mais amor, é mais irmandade, é mais boa energia, né? É mais por aí. Não, e quando vocês fazem eventos, né, como este, assim, que a gente estava carente, ainda mais com a pandemia sem acontecer, Sim. eu falo que toda vez que alguém vem assistir, a gente está trazendo alguém para a música. Nesse momento tão tecnológico, que as pessoas estão trocando tudo por computador, ter isso ao vivo faz muita diferença. Sim, com né? certeza. Então a gente precisa trazer mais as pessoas para a música. Eu realmente acredito piamente que a música transforma qualquer ser humano e a gente, com certeza, com música, a gente acaba sendo pessoas melhores, né? Para a gente finalizar, Augusto, eu queria que você também deixasse um recado para o pessoal que tem essa vontade de viver de música, né? Deixasse uma mensagem mesmo para eles, assim, né? Com esse tempo todo de carreira que você tem, né? Tem muita história aí. O que você falaria para o pessoal que quer começar ou que começou, mas ainda dá aquele medo, aquele frio na barriga? O medo sempre vai ter, né? Seja com música, seja com qualquer outra profissão. Mas assim, música, a gente falou agorinha, música não se escolhe, não. A música que tem o poder de te escolher e dizer assim, ou você é músico, ou você é músico. Né? Eu tenho vários amigos muito bem sucedidos em advogados, engenheiros, médicos, cirurgiões, dentistas e tal, mas eles não conseguem soltar a música. Ou a música não solta ele de jeito nenhum, né? E o conselho que eu dou é que não desista nunca. Não desista nunca, porque a música é um presente. Palavras do mestre. É um presente de Deus, né? Eu acredito muito num Deus que rege tudo isso. E música é simplesmente uma dádiva gigantesca que quem recebe isso não despreze não, corra atrás. Dificuldade vai ter em todas as carreiras, em todos os segmentos. E com música não é diferente. Então, corre atrás do teu sonho, corre atrás da tua verdade, corre atrás do teu querer. Porque a música, ela pode até não te dar financeiramente o que tu quer. Mas aqui no coração, ela te supre totalmente. Augusto, muito obrigada. Foi um prazer estar com você aqui. Obrigado por Prazer esse todo momento. meu. Muito Valeu, obrigado. galera. Valeu, gente. Desculpa o chororô. Peraí, isso. Sim. A franja. Depois você corta, né? Pode, vai pro make-off aquelas.